E a gente já vai começar, tá, meu povo? Tem muita coisa para falar para vocês. Muita coisa para falar. Importante você saber. Se você já sabe, vale a pena ouvir de novo, né? Nós vamos começar a falar. Eu juntei as competências 3, 4 e 5. Para deixar um momento, a outra aula também está topíssima. A outra aula a gente vai falar dos temas que podem cair no Enem. Agora essa nós vamos tratar da T3, que é a seleção, argumentação, seleção, hierarquização, organização de argumentos. A C4, que tem a ver com conectividade, na coesão do texto. E a famosa, famigerada proposta de intervenção, que é a competência número 5. Tudo isso hoje, gente, é isso mesmo. Tudo isso e mais algumas coisitas mais. Vocês vão sair daqui topíssimos. De novo, quem está entrando aí, separa o caderninho ou o dedinho no print, que tem coisa boa bem por aí, tá? E vai abrir os seus horizontes. Então, o que nós vamos falar sobre argumentação, coesão e proposta de intervenção. Bora começar? Bora lá, senão o tempo urge. Argumentação e conectividade. Nós estaremos começando o assunto com C3 e C4. Uma dentro da outra, uma continuidade da outra. Está todo mundo me ouvindo bem? Sinaliza aí com sim, estou te ajudando. Ou sinaliza de alguma forma, manda sinal de fumaça, pisca. Antigamente era assim, né? Pois é. Oh, maravilha, Shirley. Shirley, eu tinha uma amiga minha de infância que chamava Shirley, eu adorava ela. Sinto muita falta dela. Beijo no coração de você, tá? Pois é, vamos começar. Na primeira aula, vamos fazer um gancho lá na nossa primeira aula. Quem estava na primeira aula, e eu agradeço muito de coração mesmo aos meus alunos que vieram, falaram comigo que gostaram, que me deram esse feedback, né? Eu ganhei até chocolate. Delícia, adoro. E me falaram que foi muito boa, que gostaram muito do que foi visto, e eu fiquei muito enaltecida e agradecida mesmo. Espero de coração que vocês curtam o que eu vou falar, que façam sentido para vocês, que seja relevante na sua construção e que isso seja fundamental para o seu sucesso na prova. Claro que você já vem treinando, claro que você já é bom, só por estar aqui você já é excelência, meu filho. Você já é excelência, minha filha, olha para você já tá com tudo e não tá prosa, não. Mas a gente tem que ouvir, né? Isso é comprovado cientificamente que nosso foco, né, está muito ligado à audição, ao paladar, ao cheiro, enfim, a inteligência também faz parte disso. Então, a gente vai falar de coisas que você já ouviu aqui, coisas que você vai ouvir de novo e coisas que você precisa ouvir sempre. Quando se fala de argumentação e conectividade, nós estamos falando, como eu já havia mencionado para vocês, competência número 3 e competência número 4. Né? Já vimos a competência 1 e a competência número 2. Hoje nós vamos falar na competência número 3, principalmente, que é selecionar, organizar e hierarquizar argumentos e fatos que sustentem o seu ponto de vista. Assim está descrito lá no comando da prova. Lembra-se que eu falei na primeira aula que o comando da prova ele já
aponta para a gente as 5 competências que irão ser observadas. E nós temos aí a seleção dessas informações. E aí nós vamos ter o que chamamos de projeto de texto, progressão argumentativa e desenvolvimento consistente. É importante você ir para a prova sabendo esses conceitos, que você sabendo esses conceitos, você vai prestar atenção com mais proficiência, né? Então, o que é um projeto de texto, o que é uma progressão argumentativa e o que é um desenvolvimento consistente? Projeto de texto, iniciaremos pelo projeto de texto. O que é o projeto de texto? É o planejamento prévio. É aquilo que você já traz aqui no seu cognitivo já. É um esqueminha que ele não vai para o papel, mas ele está aqui na cabeça. Ele já está organizado na sua memória, né? Que vai deixar a organização do seu texto de apresentação do tema, desenvolvimento, com a apresentação desses argumentos relativos ao tema e proposta de intervenção. Então, são 3 palavras centrais que tem no comando da prova que a gente tem que observar. Fala-se de seleção, organização e coerência. Seleção é aquele momento que você senta na prova, lê o tema e se depara aos textos motivadores. A partir desse texto motivador, do tema apresentado na prova, você definirá o seu ponto de vista, aquilo que você acha, aquilo que você pensa sobre o assunto, baseado em toda a sua construção escolar. Lembrando, a prova do Enem, ela avalia todo o conjunto de conhecimento que você teve ao longo da sua formação. Então, não é somente aquilo que você estudou no 3º ano. Tudo, desde sempre, daquilo que você observa da sua coexistência nesse metaverso, né? E aí você vai, a partir desse tema, organizar o que você conhece e defender e traçar um posicionamento. A partir dessa seleção, você vai organizar essas informações que você conhece. Então, você vai organizar as ideias de acordo com uma ordem, um raciocínio que vai levar à progressão textual, né? Então, se eu tenho lá um tema, né? Por exemplo, eu vou pegar um tema que está bem fresquinho na minha cabeça aqui, transição energética, né? Eu vou falar sobre transição energética. O que eu sei de transição energética? O que é transição energética? Como ela acontece? Qual é a positividade, os lados positivos da transição energética? Quais são os empecilhos que essa transição energética tem para ser justa e igualitária? E aí, a partir disso, eu seleciono essas informações e organizo num grau de potencialidade para o meu argumento. Que transição energética é preponderante tanto para a preservação do meio ambiente, quanto economicamente falando, né? Que apesar de ser uma troca de energias renováveis, ser caro, custoso em primeiro momento, ela pode se tornar facilitadora e economicamente viável ao longo do prazo. Perceberam aí que eu selecionei aqui só não anotei nada ainda? Não anotei nada ainda. E aí eu vou fazer o quê? A minha coerência, vou ver se os meus pensamentos sobre o que eu sei de transição energética são coerentes entre si, né? Observe se
esses argumentos apresentados, eles vão convergir ao seu, vão falar a mesma língua sobre o seu posicionamento. E devemos investir, mesmo que seja custoso, na transição energética justa e igualitária para todos. E aí, eu vou verificar se os meus apontamentos de argumentos estão coerentes com a temática. Ok? Esta é o que o edital Sebrasp pede para o candidato. E aí a gente esbarra em outro conceito. O que seria uma progressão argumentativa? Feito o planejamento, feito o projeto de texto, ainda não escrevi nada, minha gente, nada. Só pensei aqui, ó, né? Eu vou colocar isso no papel. Vou ver como que essas ideias vão se conectar e evoluir ao longo do texto. Aí eu tenho que ver que essas ideias, né, elas virão aparecer para o corretor de uma forma lógica, conexa e lógica entre os parágrafos, né? As ideias, elas têm que aparecer evoluindo gradativamente. Essa evolução tem que ser gradativa, para que a pessoa que esteja lendo, lembrando que todo texto ele foi feito para alguém ler, para ser lido, ela consiga acompanhar o seu raciocínio. E essa evolução das ideias, elas não podem ser truncadas, elas não podem ser repetidas e truncadas. Porque se elas forem truncadas, eu vou ter que parar a leitura em algum determinado momento e falar assim, peraí, o que esse camarada está querendo dizer com isso? Epa, acende um alerta. Porque o texto tem que ser fluido, ele tem que seguir, é igual o rio que corre para o mar. Então eu tenho que ter uma apresentação de ideias que elas fluirão, vão, que o leitor leia e consiga compreender, né, a sua ideia inicial e a sua apresentação da proposta final. Então, são dois momentos aqui que ainda não está no plano prático do texto. Quando eu falo plano prático, que é a hora que você queima fosfato mesmo. É aquela hora que você pensa assim, o que eu vou escrever sobre isso? Em qual qual vai ser a minha linha de pensamento sobre isso? O que eu vou apresentar inicialmente e o que eu vou apresentar de forma secundária, né? Para haver uma hierarquização das ideias, né? E se em algum momento eu não conseguir apresentar essas ideias conexas entre si, eu vou ter a quebra de progressão argumentativa. E quando nós falamos de quebra de conexão de progressão argumentativa, é considerado um dos maiores problemas da C3, né? Quando eu apresento argumentos vagos, quando eu apresento argumentos vazios, sem efetivamente tratar do assunto, ou tratar do assunto de forma superficial, sem ser coerente e sem ser convincente, né? Então, ainda não peguei na ponta, na caneta ainda, aquele processo só de, né? E aí, nós vamos ter essas ideias, o que elas precisam para ser conectadas? Bem, nós vamos falar de competência número 4, de conectivos argumentativos. Percebam como a conexão, a seleção de argumentos com a coesão, elas andam juntinhas? Esses conectivos argumentativos é cobrado
do candidato que ele apareça ao longo do seu texto. Em todo o texto, você deve apresentar esses conectivos argumentativos, né? E não é só colocar uma palavrinha, coloca uma palavrinha no início de cada parágrafo. Não, não é isso. Nós temos que entender que essas palavras, elas são ricas de sentido. Aqui na nossa sala, do terceiro ano, eu sempre falo assim, valor semântico é igual a sentido, valor semântico, sentido, valor semântico, sentido. Pois é. Estou fazendo o mesmo com vocês. Essas palavrinhas, elas não estão ali à toa. Elas são ricas de sentido. E onde que elas encaixam? Onde que elas... Vamos pensar que o texto, ele é uma corrente imensa, né? E essas correntes, elas são anexadas umas às outras através das hélices, né? Essas conectividades, ela é feita com conectivos dentro do parágrafo e interparágrafo, fora do inicinho de cada parágrafo. Então, dentro do texto, quando a gente já estudou lá a estrutura do texto, a macroestrutura para a microestrutura, a apresentação, a argumentação e finalização. No desenvolvimento, principalmente, nós vamos ter essas conectividades sendo feitas dentro do parágrafo, né? Que apresentam nessa ordem e que vão se conectar às ideias. Então, eu vou unir as ideias, frases e orações dentro do mesmo período, com esses conectivos. Olha um exemplo dado aí. Estudei muito, portanto, obtive uma boa nota. Exemplo simples, básico, para a gente entender a ideia do conectivo intraparágrafo. Se eu trocar esse portanto por qualquer um outro, como um adversativo, por exemplo, estudei muito, mas obtive uma boa nota. Percebe como fica comprometido o sentido do que eu estou querendo dizer? Então, eu tenho que ter muito cuidado com essa conectividade dentro do meu parágrafo para não ser ambíguo, para não ser obscuro. O que é um texto ambíguo? Dá duplo sentido. O que é um texto obscuro? Fala e não fala nada. Ou fala um monte de coisa que ninguém consegue entender nada, né? Então, eu tenho que perceber que essas palavrinhas, elas são ricas em sentido ali dentro, né? Então, elas têm que ser utilizadas com muita proficiência pelo candidato. E essas mesmas palavrinhas vão funcionar no início do parágrafo, pois o parágrafo vai ser amarrado ao parágrafo anterior. Assim, nós teremos conectivos intraparágrafos, que é dentro do parágrafo, e interparágrafos, que é no início de novos parágrafos, para ligar a ideia anterior, né? Exemplo, adicionalmente, a pesquisa revelou novos dados surpreendentes. Olha aí, adicionalmente, eu estou colocando o quê? A ideia de que, apresentando ao leitor uma nova ideia. Então, eu estou adicionando informação aí. Essas palavras, elas são obrigatórias na sua produção textual. Elas têm que apresentar, e detalhe, o corretor vai atrás dela igual um louco enfurecido. No primeiro momento, naquela leitura em scanner que o corretor faz, ele vai em torno do início do parágrafo e no meio do parágrafo para trás deles. Depois é que ele vai olhar se o sentido que eles estabelecem entre as construções. Mas elas têm que aparecer. Como elas têm que aparecer? Exemplo correto
de progressão argumentativa. Observe esse exemplo que eu trouxe a vocês aí, que vai apresentar fluidez e lógica, como a gente falou lá no início da nossa aula. Foi retirado de uma redação moderna, né? As marcações em verde, elas são chamadas de conectivos. Mas eu coloquei aqui um verde mais fortinho no início do parágrafo, do D1. Esse é um D1, tá, gente? Primeiro desenvolvimento. Para marcar para vocês como é importante o juízo de valor. Inicialmente, é crucial analisar como a persistência do analfabetismo digital no Brasil perpetua desigualdades sociais. Introduziu o assunto no D1. Muitos cidadãos, especialmente em áreas rurais ou de baixa renda, carecem de acesso e familiaridade com as tecnologias essenciais. Consequentemente, olha um danadinho aí, a impossibilidade de utilizar serviços online, acessar informações ou participar plenamente da economia digital aprofunda o abismo entre incluídos e excluídos. Ademais, próximo período, introduzindo também um conectivo. Essa deficiência limita o desenvolvimento pessoal e profissional, inviabilizando a busca por novas oportunidades de emprego e educação continuada. Vou lacrar o período. Vou fazer minha amarração final. Assim, a questão transcende a mera falta de conhecimento técnico, configurando-se como um entrave sistêmico à mobilidade social. Vamos analisar. Inicialmente, minha gente, a priori, primeiramente, em primeira análise, olha aí o tanto de conectivo que eu já elenquei para vocês. Neste momento do D1, não é considerado, presta atenção no que eu vou falar, não é considerado argumentativo. Ele indica uma seleção, mas ele não argumenta. Ele indica uma ordem, em primeira análise, primeiramente, inicialmente. Ele está falando com o corretor assim, olha, eu vou elencar algumas situações, mas eu ainda não estou argumentando com você. O que eu faço, então, se eu quero utilizá-lo? Juízo de valor. Tá vendo esse verde mais fortinho? É crucial analisar. Opa, uma coisa que é crucial, ela não vai deixar de ser feita. Compreende? Então, eu tenho que apresentar. Se eu vou elencar, em primeira análise, inicialmente, primeiramente, eu tenho que colocar logo a seguir um conectivo que me faça cutucar lá na costelinha do corretor a argumentação. E aí são chamados juízos de valor. É crucial analisar, é importante verificar, vale a pena discutir. Perceberam aí que eu argumento com o corretor ali a minha ideia, estou sustentando a minha ideia. E os demais conectivos têm que aparecer, olha lá, de ver o consequentemente, o ademais, que dá a ideia, o primeiro de consequência, o segundo de inclusão, né? E aí eu vou finalizar com assim. Assim é conectivo de conclusão. Então, as minhas construções, tanto no D1, tanto na introdução, quanto no D1, quanto no D2, quanto na proposta, eu tenho que ter esse lacre, esse fechamento aí, tá, gente? Não posso deixar. Muitos alunos perdem pontos graciosos com a ausência desse último período que fecha a ideia do parágrafo. Então, eu tenho uma introdução temática clara, eu tenho um uso. Fala comigo. Alguém levantou a mão?
Não? Eu tenho uso de uma produção temática clara, eu tenho uso dos conectivos inicialmente, consequentemente, ademais e assim. Eu tenho uma expansão e aprofundamento, e eu tenho uma conclusão. Cada parágrafo eu vou colocar essa conclusão, minha gente. No final do parágrafo, eu tenho que retomar a ideia principal do meu primeiro período. Entendido? Tá em dúvida aí? Como é que é? Eu tenho que mexer alguma coisa aqui, não, né? Seguimos. E aí, minha Jana, fala comigo. Parece que a aluna Laila levantou a mão. Pois é. Ai, aqui. Fala comigo, Laila. O uso do verbo inviabilizar em gerúndio não estaria incorreto? Inviabilizar, onde? Você viu? Não, não está incorreto. Eu não posso usar o gerúndio, presta atenção, de forma carregada no meu texto. O gerúndio, ele é da normativa gramatical. Vamos lá? Ele é norma gramatical. Só que nesse caso aqui, ele não está pesando no texto, entendeu? Inviabilizando a busca por novas oportunidades de emprego e educação continuada. Porque realmente é isso que acontece, né? A ação, uma ação está paralela a ele. Se você falar, essa deficiência limita o desenvolvimento pessoal e profissional, inviabilizando a busca por novas oportunidades de emprego e educação continuada. Seria pernicioso ao texto, problemático ao texto, se eu fizer várias construções em que essa recorrência fosse apresentada. Entendido, Laila? Ah, beleza. Porque não é fora da regra. O que não podemos é ter o excesso do uso do gerundismo, que aí deixa o texto truncado. Assim mesmo como o queísmo, que também vai deixar o texto truncado. Tudo bem aí? Então vamos seguir. Aí nós vamos lá. O que é? Vimos progressão, projeto de texto, aspecto mnemônico, só que você, né? Vimos o que é progressão e o que é a lacuna argumentativa, que a professora de redação corrigiu e falou assim, lacuna argumentativa. A lacuna argumentativa, eu vou abrir um parêntese aqui. Por quê? Porque muitos dos corretores falam assim, não, mas eu não consegui acompanhar o pensamento do aluno. Faltou informação ali. Faltou alguma coisa ali. Então, muitos criticam o fato da prova ser subjetiva nesse aspecto aqui. E é só aqui que ela é um tiquinho assim subjetiva. Eu não concordo com essa crítica, tá? Eu não concordo por quê? Porque se eu tiver que fazer qualquer esforço para entender o que o aluno diz, a culpa não é minha enquanto leitor, a culpa é do escritor. Vocês entenderam? Então, eu não estou pensando na parte do leitor. O leitor, ele recebe a informação. Então, ele não tem que fazer esforço nenhum para adivinhar o que o escritor quer dizer. Então, tudo que é espaço de informação que faltou no texto, que eu falasse assim, ele não foi tão objetivo assim, ele não foi tão claro assim. É lacuna argumentativa. E daí vem as críticas nesse aspecto que é controverso. Eu não concordo. Eu acho que a obrigação de fazer um texto bem escrito é do aluno, é do candidato, né?
Aqui nas minhas aulas eu tenho um clichê, tá, gente? Que é tipo assim, aluno, você que lute, meu filho, o corretor está na casa dele, tranquilinho, leve para ele o melhor, que ele quer o melhor. É prova de seleção, minha gente. A gente não pode ser ingênuo, não. A prova está ali, não é para ninguém, não. É para os melhores, né? Então, tudo que leu, faltou uma informação clara, faltou um complemento, algo ali muito sutil, ou uma estatística, ou um resultado de pesquisa, ou alguma coisa para evidenciar aquilo que você está dizendo, é lacuna argumentativa, né? Vou dar um exemplo e eu vou voltar no exemplo da transição energética, né? Que o aluno ele venha escrevendo para mim que a transição energética é necessária, haja vista os impactos da emissão de carbono no meio ambiente e é importante que se faça a reformulação das energias. Epa! Bora, minha gente! Energias. Que tipo de energias? Bem, como é que ele quer que o corretor lá na casa dele, cansado, vai ficar pensando que tipo de energia que ele quis dizer? Energia eólica, energia solar, até energia nuclear é energia, amigo. Que tipo de energia que ele quer renovar? Vocês entenderam aí a lacuna, que ela é muito sutil? Muito sutil. Então, falta lacuna de explicação. Tem que renovar as energias poluentes, assim como exemplos, energias que vêm de produção hidráulica. Todo aquele conhecimento que os professores maravilhosos de geografia passaram para vocês, né? E aí, eu tenho lá, lacuna de conexão de ideias. Eu estou falando de um determinado assunto e na hora de fazer essa transição de um D1 para o D2, eu me perco, eu fico no devaneio lá. E aí? Se, pensem comigo, escuta, tia Jana, se o corretor tiver que fazer um esforço mínimo que seja, para entender o que você quis dizer, amiguinho, vai penalizar você em 40 pontos aí. Que isso é importantíssimo na competência 3. Tá ok? Muito importante. Ou você deixa de contextualizar, né? Não recebe as informações suficiente para você ter essa argumentação. Perceberam aí que tudo que falta no texto é chamado de lacuna? Mas eu quis dizer, amigo, você que luta, você quis dizer, mas não disse. É menos 40 pontos. É muito ponto para a gente perder minha amizade. Entendido? Vamos lá, exemplos de textos que têm lacunas argumentativas. Olha lá. Vamos junto, porque está em vermelho. A crise hídrica é um problema grave no Brasil. As campanhas de conscientização são insuficientes para resolver a questão. É sabido que a falta de água causa muitos transtornos. Por isso, as autoridades devem agir com urgência. O menino faz um texto desse e acha que arrebentou a boca do balão. Mas vamos lá, vamos anotar. As afirmações que ele fez, nenhum delas foram apresentados dados que comprovem a insuficiência da campanha de conscientização. Ou seja, o argumento está falho. Tudo que ele está falando é generalizado, generalização vaga. É sabido, quem sabe, minha gente, de onde saiu isso? Né? Que a falta de água causa muitos transtornos. É verdade? Sim. Mas que tipo de transtornos? Deixa eu pensar, que tipo de transtorno? O corretor pensando? Ele não quer pensar não, amiga. Ele quer ler o que você escreveu. Então, essa afirmação, além de ser óbvia,
não está agregando valor nenhum aqui. Falta aprofundar que tipo de transtornos é esse, né? Salto argumentativo. Percebeu que quando eu fui lendo a construção em voz alta, parecia um monte de frasezinhas soltas? Nós temos aqui frases soltas, a crise hídrica, problema grave no Brasil. A campanha de conscientização são insuficientes para resolver a questão. Por isso, olha, pulei, por isso as autoridades devem agir. É sabido que a falta... Todos os períodos aqui, gente, eles são que a gente chama de estanques. O que são períodos estanques? Um monte de frases. Não é texto. É um monte de frases. Falta o quê nesse parágrafo? Conexão. Falta, ele não estabelece a relação entre uma coisa ou outra. Ele não restabelece a crise hídrica com falta de conscientização. Conscientização de quê? Para início de conversa. Campanha de conscientização. Olha eu conscientizando aqui. Mas de quê? Né? Que transtornos? Né? Que autoridades? Agir como? Gente, o corretor fica doido. Ele logo já te mete um 3 na competência 3 aí, ou 2, e olha lá. Né? Então, nós não, né, gente? Nós não. Nós de jeito nenhum. E aí, minha gente, o que eu vou escrever? Eu fico até empolgada pro próximo. O caderninho tá aí, né, gente? O caderninho tá aqui, tem que tá. Se o caderninho tá aí, dedo no print. Professora, eu sou fraco de argumentação. O que eu posso usar como argumentação que seja assim, tá bom. A gente sempre fala de negligência governamental. Vocês aí nas suas unidades têm essa também? Pegou negligência governamental e abraçou com o mundo? Pois é. A negligência governamental, todo mundo adora falar da negligência governamental, que é fácil demais bater de cachorro morto, né? Mas o governo é culpado de tudo. Que bom que a gente tem alguém para culpar, né? Mas a gente tem que saber trabalhar com esse argumento. Não é só colocar ele lá na nossa redação, não. O que é, de fato, negligência governamental? Pode ser tanta coisa, né? Então, eu tenho que especificar de que tipo de ação o governo é negligente. Ele é negligente ao não fiscalizar? Ele é negligente ao não submeter à legislação devida? Ele é negligente ao desviar os custos? Ele é negligente ao não apresentar orçamento necessário para aquela problemática? Esse que é uma galerinha aí faz, eu amo de paixão, tá? Quando fala do arcabouço fiscal, justifica. Não é só usar o arcabouço fiscal, não. Tem que justificar lá direitinho, bonitinho. É um desenvolvimento que demora, que vai dar aí em torno de umas 6 linhas, né? Mas é bacana, né? Falar que o governo é negligente ao impor pouco financiamento para as áreas mais necessárias, né? Como saúde, educação, segurança pública. E, diante disso, na ausência de recursos, fica deficitário ao cidadão médio comum. Olha, maravilhoso. Mas existem outros, tá? E ele é ótimo ser usado, mas eu preciso de usar 2. Professora, posso usar um só? Posso fazer um desenvolvimento só? Pode, amigo, você não pode, você pode, se você quiser, você nem precisa ir lá fazer a prova, não, você pode tudo. Vivemos um Estado democrático de direito. Se você quiser ir lá e fazer bolinha na sua prova, pode. Ninguém vai te proibir disso. Mas não vai tirar nota acima de 900. É o que eu falo com o meu aluno aqui, né? O que você quer? Qual é a nota que você quer? Então, vamos lá.
Lacuna educacional. Lacuna educacional, eu vou julgar a culpa em quem? Nas escolas. E nos institutos escolares, né? Aí entra uma galera aqui, né? Na formação docente, no financiamento de projetos, enfim, eu tenho que especificar e fuja, corra, leira desse tal de conscientização, tá? Porque igual eu costumo dizer, eu conscientizando aqui, entendeu? Então, fuja mesmo. Lacuna educacional, você tem que saber lidar, trabalhar ela bem trabalhada. Ausência de recursos, infraestrutura deficitária, né? Ausência da responsabilização do financiamento de projetos, né? Então, não é só citar lacuna educacional, não. E a galera está no pé desses textinhos prontos de bolso, tá? Devido à observação das leis ou lacuna legal. O que é isso? Gente, já falei isso na primeira aula. Lei existe, um caramaço de lei no Brasil, vocês não fazem ideia. A lei do Brasil é tão interessante que ela fala a mesma coisa umas 3 vezes. 3 ou 4 vezes, no mesmo documento jurídico. Meus futuros amigos do direito aí, operadores do direito, vão aprender isso. Então, não existe, posso te falar com muita propriedade que não existe lacuna legal, não existe lei que não trate disso. Porque se não existe lei, se não existisse lei, a gente tem as interpretações dos tribunais, né? As famosas jurisprudência. Então, não é legal você usar lacuna legal, não é legal, porque a lei existe. Se há sociedade, há o direito, se há direito, há sociedade. É um princípio filosófico do direito, é esse. Então, ou a lei não é observada, né? Ou nada, ou que existência de lei, ela é complicada se dizer para o corretor que não existe. Não é legislado ainda. Tá, mas é um perigo você falar isso, principalmente no caso das BES, da liberdade de expressão, né? Porque há entendimento jurídico, jurisprudência, entendeu? Então, se não há lei, há jurisprudência. Então, cuidado com esse negócio de lacuna legal, que eu sempre falo isso com meus alunos. Número 4, individualismo e perda de conexão humana. Isso aqui, gente, para trabalho, para temáticas, eixos temáticos versados em cidadania, em cultura, docinho de coco, tá? Por exemplo, o último tema sobre cultura africana, isso aqui caiu no colo de muita candidato, né? Que as pessoas, elas estão voltadas para si mesmas, mais individualistas, a sociedade de Bauman, né? Perdendo a conexão humana, e daí acha que o que é dos outros não importa a si próprio, não é problema dele. Então, vamos para o quinto, que é o senso de pertencimento. Também caiu abraçada aí no último, da questão da cultura africana, né? Que é senso de pertencimento, é derivado do individualismo. Olha só, se você for usar um tema que dá para você colocar o individualismo, com certeza você consegue trabalhar como consequência o senso de pertencimento, porque está todo mundo pensando em si próprio, procurando ganhar o meu, né, nas suas obrigações diárias e achando que aquilo não é problema do outro. Então, ele não está se sentindo integrado no coletivismo. Então, ele não se sente pertencente àquela situação. Por exemplo, um exemplo claro que a gente pode falar é sobre os rompimentos das barragens, que não vai cair porque em nível nacional, isso aí é muito, muito regional, né?
Mas eu já ouvi pessoas que foram atingidas e falaram assim, não, eu não fui atingida, não, eu só moro num bairro 2 quilômetros do Rio Doce. Tá, amigo, mas então fulano sofre ácido, você foi atingido sim, isso faz parte, isso é seu, assim como é de todo, né? Então, o número 4, o número 5 está muito atrelado e é interessante fazer uma costura nesses dois. Manipulação midiática, o queridinho, eu devia ter colocado esse em segundo lugar, né? Porque a mídia é culpada de tudo, gente. Não é de tudo que a mídia é culpada, não. Tem muita coisa, comportamento humano que se deve ser considerado, hein? Programas de campanhas de conscientização, detesto. Deus é mais. Porque não são eficazes, entendeu? Não são assim. Vou trabalhar isso de uma forma mais elaborada, né? Por exemplo, a questão da objetificação do corpo feminino, né? Existe uma manipulação midiática, realmente, sobre a objetificação do corpo feminino, ao vincularem mulheres bonitas, sensuais, a propagandas como relógio, como perfumes, como cervejas, que é uma coisa muito negativa, porque trata-se de vincular o produto ao corpo feminino. Acompanharam meu raciocínio? Mentalidade capitalista. Tudo é capital. Ai, tudo é capital. Infelizmente ou felizmente, não sei, né? Mas tudo visa o lucro, né? E se visa o lucro, podemos tratar aqui de um príncipe, de Maquiavel, deixa eu ver, Foucault. Vamos lá, vamos balançar as aulas de sociologia e filosofia aí, que são maravilhosas, professores da FII são maravilhosos. De todo o colégio ele é maravilhoso. Eu tenho certeza que seu professor aí é divino e vai te ajudar nessa questão. É só perguntar para ele, né? Essa mentalidade capitalista que leva as empresas a ignorarem as leis, que leva as empresas a ignorarem a capacidade humana de trabalho, a questão da redução da carga horária de 6x1 aí, né? Que não considera o aspecto da saúde mental dos seus trabalhadores, forçando-os a trabalhar de forma exaustiva e deixando-os ao limbo da saúde mental, né? Que a saúde mental é um possível tema, né? Então, essa mentalidade capitalista aí serve para a gente trabalhar também como argumento. Desigualdade. É a queridinha do Enem, né? Desigualdade social, desigualdade tecnológica, desigualdade intelectual. Tudo eu posso trabalhar a questão da desigualdade aí. Vou dar exemplos de alguns temas ligados a isso. Desigualdade social, a questão do direito à cidade. Sabe o que é direito à cidade? Se não sabe, procura saber. Direito à cidade é todo aquele direito que todo mundo tem de ir e vir, diferente dos principalmente lugares públicos, né? Todo mundo tem direito de ir e vir, de apropriar-se da cidade, né? Das praças, das ruas, das benefícios que a cidade oferece, né? Direito de moradia, né? Um direito social que também é deficitário. Aí entra a questão também que a gente chama, algo que eu já trabalhei com os alunos, de racismo ambiental. No Rio, não, procura primeiro, tá? Racismo ambiental existe sim, termo que, inclusive, minha gente, tem uma página inteirinha lá no Gov, sabe o Gov que você deveria ler uma vez por semana? Sobre racismo ambiental, tá?
Direito, desigualdade tecnológica, tema quente. Educação campestre, anota. O que é educação campestre? Nós vivemos num país de dimensão continental. Não é todo lugar que tem escola, minha gente. Não tem, não é todo. Tem lugar desses rincões do Brasil aí que o sujeito caminha 2 horas para chegar à escola, porque ele mora muito no interior, muito no campo. Ele é uma força motriz do campo, né? E como oferecer educação de qualidade a esse público, que é uma minoria? Pegou aí? E aí eu já falei de direito e desigualdade tecnológica, porque lá não tem tecnologia, óbvio que não tem internet lá, ué. E eu posso entrar aqui na temática da IA na educação, né? E desigualdade intelectual. Falta de investimento, nós já falamos sobre isso, né? Da falta de investimento, a questão lá do arcabouço fiscal, que fica muito legal também, que pode ser trabalhada com isso. E fiscalização branda. O que é a fiscalização branda? É que o Ministério Público não dá conta, não tem funcionários, não tem especialização, não só o Ministério Público, os órgãos competentes, né? IBAMA, IEF, Ministério Público, eles não têm, gente, fazenda, eles não têm mão de obra necessária para poder fiscalizar todo mundo. E aí, as empresas ou pessoas que fogem à normalidade da lei, né, que não cumprem a lei devida, elas ficam ao limbo da não fiscalização. Me compreenderam? Direito trabalhista também entra aqui, tá, minha gente? Bora! Gostaram? Acabou não, tá? O que você precisa fazer? Ampliar seu repertório com a diversificação de conectivos. Eu já falei isso na aula anterior. Pegar a aula, colar onde você tiver contato. Onde você tiver contato, o significado dos conectivos. Isso é de ouro. Vai enriquecer, vai dar fluidez ao seu texto. O seu texto vai ser mais coerente, coeso, e vai mostrar o que todo corretor quer, autoria, minha gente, essa palavra de ouro. Nosso corretor fica com os olhos brilhando, todo percebe que o texto é autoral. Evite o eco. O que é o eco? Você dizer uma coisa e dizer a mesma coisa, né? Absolutamente, devidamente, olha aí. Então, eco, a palavra parece sonoramente com a outra. Maximize sua pontuação. Vale diversificar os conectivos. Não repita os conectivos de jeito nenhum. Claro que não. A aluna da tia Jana tem uma colinha aonde ele senta. Seja na frente do seu computador, seja na frente do seu vaso. Uma vez por dia você vai lá, tá? Vai por mim. E aí a gente encerra nosso assunto com a competência número 5. O que é a competência número 5? A prova do Enem estipulou lá no comando, proposta de intervenção de forma eficaz e resolutiva. E aí, sedimentou-se que essa competência 5 fica lá no último parágrafo. Não é regra, tá? Mas ficou tão naturalizado, tão comum, que todo mundo faz o último parágrafo da conclusão como proposta de intervenção. Se você quiser trabalhar ela durante o texto, pode. Eu acho arriscado. Eu acho melhor seguir o fluxo das coisas convencionadas pela própria banca. Essa proposta de intervenção, né, gente, ela não pode jamais nem pensar
nem no seu último sonho, na véspera do dia 8, ir contra os direitos humanos. A prova é uma prova legalista, minha gente. Não tem jeito. A prova, presta atenção no que eu vou dizer, é uma prova legalista. Tem que estar dentro da lei. E na lei a gente não se furta da lei. Já bem diz a Constituição. Eu não sou um bacharel de direito, você é cidadão brasileiro. E você que luta, você tem que saber. Entendeu? Então, não tem essa de falar, eu acho que, no caso da educação especial, tinha que ser criado um lugar especial para eles. Deus é pai, gente. Não faz isso, não. Porque esbarra na tal da inclusão. Entendeu? Enfim, observe o que é princípio da Constituição. Dignidade da pessoa humana, soberania, organização dos estados indissolúveis. Isso aí, minha gente, não tem como fugir, tá? Depois do Enem, você sente e chora, mas é isso aí. Então, ela deve apresentar essa proposta de intervenção, ela deve apresentar uma solução concreta. Por isso que eu sou tão contra a tal das campanhas de conscientização. A campanha de conscientização está rolando, e aí? Modificou alguma coisa? Então, eu tenho que apresentar uma proposta de intervenção que seja plausível, que seja executável, que seja execuível, né? Que seja claro, que venha detalhes, que seja prática, né? E que realmente responsabilize aquele agente que é o responsável por aquilo. E aí vale uma reflexão que eu sempre faço aqui na sala de aula. Os alunos gostam de trocar o governo. Que governo, meu Deus, me ajuda aí? Que governo? Governo municipal, governo estadual, governo federal? Que governo é esse? A União, minha, faz esse exercício imagético comigo. É um molusco imenso, cheio de tentáculos. E esses tentáculos faz parte do governo. Vamos lá? Universidades federais. É do governo. Entendeu? SUS é do governo. SNE, que agora é o Sistema Nacional de Educação, é do governo. Ministério Público faz parte desse imbróglio todo aí. Então, minha gente, quanto mais você souber de quem é o agente transformador mesmo, mais bem avaliada a sua prova. Eu não sei, então pelo menos fale que tipo de governo é esse, não deixa governo solto, não. Use Estado no lugar de governo, então. Entes municipais no lugar de prefeituras, entendeu? Distrito Federal e estados nacionais. Tem uma diferencinha de letra maiúscula aí, vocês sabem, né? Sabem, né? Se não sabe, nós temos que pesquisar, né? União, o maiúsculo, estados e distritos federais, e minúsculo, tá bom? Então eu tenho que saber. Vai a dica, Ministério Público, tudo que é bem público é de responsabilidade do Ministério Público. Vocês estão anotando isso, né? Tomara. Ministério Público, ó, meio ambiente, direitos das crianças e dos adolescentes, idosos, toda essa galera de minoria é o Ministério Público o fiscalizador. É o agente que fiscaliza. Quem julga? Judiciário. Quem faz lei? Executivo. Legislativo, desculpa. Quem faz as leis? Legislativo. Quem executa as leis? Executivo. Qual o papel das ONGs? Né? Quem financia as ONGs? Isso aí, minha gente, desculpa aí, mas vocês têm que falar. Tem que saber. E aí, temos 5 elementos que a gente tem que trabalhar. O agente,
que é quem executa a ação. Então, você vai definir ele com potencialidade, igual eu falei aqui agora. Você vai detalhar, o detalhamento eu vou deixar à parte, tá? Porque o detalhamento ele pode ser tanto o agente quanto a ação, né? A banca, dessa vez, está com um olhar muito para o detalhamento da ação, né? E a ação que é a ação, anota aí, verbo no infinitivo, promover, arquitetar, financiar, descreva isso, marque isso para o seu corretor. O meio, como quais são os mecanismos que aquele agente vai ter para chegar a essa ação. A finalidade, que é o resultado que espera dessa ação produzida por esse agente. E o detalhamento? Por que eu deixei o detalhamento por último? O detalhamento você vai detalhar ou o agente, quem é esse agente, ou a ação. Há uma conversa que essa edição de agora vai estar muito atenta ao detalhamento da ação, né? Porque não é só propor políticas públicas, como propor políticas públicas através de isenções, financiamentos, através de destinação de verbas. Perceberam aí que há aí um detalhamento da ação? Eu não sei fazer isso, professora. Cheguei nesse momento que eu faço meu detalhamento só com o agente. Vai na fé, amigo. Não tem nada que te proíba isso, não. Tá? É o que você chegou até agora, detalhando o agente, né? Por exemplo, o governo federal, órgão instituído pela Carta Magna, pela Carta Magna. Você detalhou o agente? Detalhou, não detalhou? Então, ok. Mas fique atento, porque nesse finalzinho é interessante você treinar, detalhar a ação sugerida. Mas não entre em parafuso por isso, não, tá? Faça o que você já tem costume de fazer, porque não é hora disso, tá bom? E aí, olha o exemplo que eu dei, de falta de elementos da competência 5. Para resolver o problema de violência, o governo deve agir com mais rigor e punir os culpados. Que governo é esse? Né? Tô doido aí. É governo estadual, municipal, federal? Não especifica que ação deve agir. O governo pode agir de um monte de forma, gente, né? Não apresenta a finalidade clara dessa intervenção. Para que ele deve agir, como ele deve agir, né? Extremamente vaga e genérica. Nível 2. Não é o nosso caso, tá, gente? Porque nós aqui vamos lacrar a competência número 5, que é uma das mais... Se treinar, você fecha tranquilamente, com muita propriedade. E aí, meu povo, exemplos de redação, nota 200 da competência 5, né? A proposta era, o Ministério da Educação deve implementar programas de educação socioemocional nas escolas públicas, capacitando professores por meio de cursos online e presenciais, para reduzir a violência escolar e promover um ambiente mais seguro e acolhedor para os estudantes. Quais são os agentes? O Ministério da Educação é o órgão federal responsável pela educação. Ação detalhada. Observe o verbo no infinitivo, e implementar programas de educação socioambiental. Modo explícito, como? Capacitação por meio de capacitação de professores com cursos online e presenciais. Finalidade definida para, se você substituir por a fim de, dar o mesmo, reduzir violências escolar e promover ambiente seguro. Detalhamento, escolas públicas como local de implementação. Fiz isso tudo, tá, mas não fecho o meu parágrafo, né? O que acontece? Perco os pontinhos da competência 5, tá?
Quais são as dicas? Seja específico, não generalize, como o governo, a sociedade. Você tem que dar responsabilidade. Quem pariu, o Matheus é que balança o berço nessa questão aqui. Né? Governo, que tipo de governo? Sociedade, que sociedade? Sociedade civil, sociedade organizada, ONG, quem? Sua proposta deve atacar diretamente as causas e consequências dos problemas discutidos ao longo da redação. Isso aqui é importante saber, porque a sua proposta tem que haver contingência da sua argumentação. Seja objetivo e claro, não pode ser abstrato, né? Pense na viabilidade, ou seja, ela tem que ser eficaz, eficiente, execuível, e nunca faça projeções, propostas que fira a Constituição. Nunca fira o máximo da legalidade, ok? Direitos como dignidade da pessoa humana, diversidade cultural, e aqui entra diversidade intelectual também, tudo tem que ser respeitado, porque não há distinção nem de raça, nem de credo, nem de cor, nem de origem, nem de sexo, nem de nada. Isso aí é a Constituição, tá, minha gente? Não é essa já está falando, não. Como evitar erros? Como usa a competência número 2? Fugir completamente o proposto. Promover soluções irreais, utópicas, né? Que promovam intolerância. Usar linguagem vaga, né? Deve fazer ações efetivas. Que ações são essas? Tá vago. Ignorar completamente quem deve executar a ação. Isso aqui é, de fato, muito importante. Você tem que ir atrás do agente, deixar isso claro no seu texto. Não explicar como a ação deve ser realizada na prática. Falta o meio. Como é que essa ação vai ser efetiva, no aspecto geral. Exemplos de competência número 5. Proposta inadequada. Uma nota aqui, eu acredito que nota 3 ou 2. Vamos ver. É preciso que o governo faça algo urgente para combater a violência das escolas. As autoridades, que autoridades? Devem tomar providências, que providências? E garantir mais segurança para todos os estudantes do Brasil. Tudo genérico, sem detalhamento, sem modo, sem ação específica, tudo vale. É adequada. Aqui o coleguinha estudou com a tia Jana. O Ministério da Educação, em parceria com as secretarias estaduais, deve implementar um Programa Nacional de Mediação de Conflitos Escolares, treinando professores e gestores por meio de workshops e materiais didáticos, a fim de reduzir a violência escolar e construir um ambiente de convivência pacífica e respeitosa. Agente, Ministério da Educação, ação, implementar um Programa Nacional de Mediação dos Conflitos Escolares. Modo definido, treinando professores e gestores por meio de workshops e materiais didáticos. Finalidade explícita, a fim de reduzir a violência escolar e contribuir uma convivência pacífica e respeitosa. Detalhamento, em parceria com as secretarias estaduais. Percebeu aí, minha gente, que todos eles estão presentes? E o mais importante, eu fiz todo esse esforço. Eu tenho que fechar minha conclusão. A conclusão do texto dissertativo argumentativo, gente, ela é a retomada da tese. Se eu não fecho, eu não atingo lá a competência número 2 também não. Olha lá, o parágrafo final da sua redação é crucial para solidificar sua argumentação. Ele deve ir além de um simples resumo, conectando-se com a ideia inicial, com todas as ideias lá que apareceram durante o texto, para reforçar a coerência, para reafirmar a tese, para conectar tudo que você disse e causar o que nós chamamos de impacto. O corretor vai sentar e falar assim, esse cara é bom, hein?
esse cara merece medicina, né? Merece direito na USP. Perceberam aí, minha gente? E no mais, meu povo, a proposta ela tem que causar um impacto, porque ela vai ser a última, o finalzinho do seu texto, né? Então, é importante você conquistar os 200 pontos nela, porque a competência número 3 e a 4, ela já é mais custosa, né? Geralmente, o aluno tem mais deficiência na 3, na 1 e na 3, que pesa a nota para baixo. Então, a competência 2 e 5, eu tenho que gabaritar. Se eu gabaritar essas duas competências, a minha nota vai subir, vai ser mais de 900. Com certeza será mais de 900. E lembrando, minha gente, quem é o agente disso tudo é você. Não sou eu, não é sua mãe, não é seu pai, não é ninguém, não é colégio, não é ninguém, não é o professor de filosofia, não é o professor de psicologia, não é o professor de geografia, não é ninguém, é você mesmo. Como eu falei na primeira aula, seja seu protagonista. Vocês passarão, né? Eu, passarinho. Então, preste atenção no que você quer da vida e foco. É momento de foco. Você acha que eu também não estou... Eu estou tomando água aqui, que meu estômago está virado no girai aqui, de tanta ansiedade. Sim, a ansiedade nos motiva. Ela não pode ser bloqueio, entendeu? E, minha gente, presta atenção que a gente está finalizando. Não perca a última aula, não. Nossa, se eu falar com vocês, ela tá tchucu. Vocês vão ver. E eu espero mesmo que vocês tenham anotado. Peço perdão aí pelos trejeitos. Que é assim que quem é meu aluno sabe, né? Que a gente, de vez em quando, eu dou umas respostas assim, né? Mas assim, professora, eu posso fazer isso? Pode sim, você que lute depois, né? E muito obrigada pela atenção de vocês. Não percam a última aula, gente. Não percam, vocês vão adorar. Sério mesmo. Vai que eu acerto o tema? Já pensou um negócio desse? Aí não dou conta, não. Nossa Senhora. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Eu não vou me estender mais, porque a gente já ultrapassou o horário. Tem o meu e-mail. Eu vou passar meu e-mail, meu contato. Quem tiver dúvida, pode mandar para mim as dúvidas, que eu vou fazer a maior questão de responder, tá? Porque a gente já ultrapassou 30 minutos já. E aí eu respondo no privado para vocês, tá bom? Beijo. Tchau. E aí? O que eu faço?